Boa noite, gente. Vamos que vamos, né? E agradecer a vocês, pedir desculpa por ontem. Eu fiz uma revisão completa aqui, não encontrei nada, tá? Doutor Garcia, obrigado. Bárbara, obrigado. Não encontrei nenhum problema, certo? Mas troquei o hub, eu troquei uns cabos para evitar a variação, inclusive do áudio. O áudio foi testado de tarde, quando eu fui ligar agora, deu uma panezinha, eu troquei um adaptador e tá tudo certo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu preciso ver a qualidade do som. E tá tudo certo. Anderson, boa noite. Deixa eu testar o seu áudio. Abraço, Valadão. Boa noite. Tem um delayzinho, demora do que você fala. Anderson, boa noite. Deixa eu testar o seu áudio. Abraço, Valadão. Boa noite. Querida Leni Hall entrando aí também. Será a nossa entrevistada aqui dia 12. Olha que legal. Cantora, né? Cantora. É. Dia 13 vai estar gravando conosco na TV Câmara. Muito legal. Bom, gente, obrigado. Eu peço desculpa ontem pela pane que houve. A gente está voltando aqui. E cada dia é uma história nova, certo? Ontem realmente não tivemos condição de fazer. Às vezes pode ser até um bug que tenha sido do Instagram. São coisas intermitentes. Eu quero dizer o seguinte, eu uso uma internet de 600 megas BrisaNet, quer dizer, não é uma coisa que... E temos um upload que é o que é necessário, que eu mando, não é o que eu recebo, tá? Eu tenho mais de 300 de upload. Então é uma força. O que pode haver, geralmente, é uma instabilidade do Instagram. Mas vamos que vamos. Bárbara já disse que o áudio tá bom. Kim Berkeley tá aí, Aline Bispo, Maria Helena, deixa eu ver mais quem tá aqui, Doutor Garcia, e a gente está começando por aqui agora. Gente, eu estou trazendo um cara que trabalha conosco na TV Câmara na Caju, e ele se coloca como eu. Ele é um repórter. Bem verdade, se formou em jornalismo, ele apresenta também um programa na TV Câmara, mas a postura do Anderson Machado é eminentemente um repórter. E ele tem uma expertise. Uma das especialidades dele é esporte. Então vamos conhecer aqui. Ele é meu, voz impostada, rádio. Vamos ver se a gente consegue descontrair ele, para ele contar os micos da profissão, o que já aconteceu com ele. Vamos ver o que a gente tira dele. Eu conto com vocês aí, entendeu? Eu acho que a imagem está um pouquinho torta, mas eu tenho que colocar... É besteirinha, é um cabelinho de sapo, né? Cacau Ivete. Cacau Ivete, seja bem-vinda, querida. Todo mundo é bem-vindo aqui. Eu peço que quem não estiver seguindo a gente, por favor, siga aí o perfil, dá essa moral, pega aí a setinha, manda a setinha para as pessoas amigas. E hoje eu estou tão desapracatado que até o relógio eu esqueci de parar. Só tá no TikTok. O tic-tac deve estar entrando aí nas suas casas. É verdade. Mas, Alberto Prado, muito obrigado. Eu preciso de vocês. Eu preciso adquirir mais seguidores. Nós hoje fazemos de segunda a sexta, todo dia tem um entrevistado da cultura. Alguém que trabalha para a cultura do nosso estado. E eu quero que vocês entendam o seguinte, Breno, meu neto, entrando, nós não temos nem patrocinador, justamente para não ter nenhum tipo de interferência, de censura.
Eu não faço política, tá? Já tem muitos anos que eu faço televisão, que o jornalista tem a sua especialidade, né? Tem muitos anos eu fiz política, fiz na Rádio Jornal, mas tem muitos anos que eu me dedico à cultura. Eu acho que é menos complicado, a gente se sente mais livre. A política tem aquela coisa de barganha, e eu vi essa semana um vídeo onde a Leda Nagli, da Muito Rede boa, Globo, muito boa. ela me faz um comentário interessantíssimo. Você sabe onde acaba o bom jornalismo? Quando os profissionais de comunicação passam a ser militantes partidários. É verdade. Perde a imparcialidade, né? Perdem a imparcialidade, perdem até a dignidade. Então você veja bem, eu voto, eu sei em quem eu voto é o meu candidato, para mim é o melhor, mas eu não devo fazer apologia ao meu candidato nos conteúdos que eu faço. Isso é uma forma de eu manter a ética. Eu acho que todo profissional de comunicação pode ter a ideologia que quiser. Todo profissional de comunicação tenha seus candidatos. Agora, guarde para si. Não faça policiamento ideológico. Não crie circunstâncias. Você é um comunicador, então você tem que estar no nicho da comunicação. Deus não levantou você para ser cabo eleitoral. Verdade ou mentira? Para ser jornalista, né? É para ser jornalista. Então não devemos ser cabos eleitorais. Além da Nagli, hoje em dia, Valadão, está na TV Cultura, né? É. Ela foi da Globo muitos anos, né? Ela, né? Tem um programa final de tarde, né? Justamente. É, muito boa, excepcional. Então, vai aqui, eu não estou botando carapuça para nenhum colega. Eu acho que os colegas podem votar em Lula, os colegas podem votar em Bolsonaro, os colegas podem votar em Fábio, os colegas podem votar em Emília ou não, cada um faz o que sua consciência peça. Agora, você está usando um espaço de comunicação, quer seja num veículo, num rádio, num jornal, numa TV ou no campo da internet, para estar tentando mostrar a sua militância, isso não é válido nem para o cara segurar o emprego. Nem para segurar o emprego. Mas vamos que vamos. Boa noite, Anderson. Boa noite, Valadão. Satisfação enorme, né? Estar aqui com você. Nós que sempre, né? Eu sempre admirei muito, Valadão, desde quando iniciei no jornalismo, em 1996. E eu acompanhava ali, né, nessa parte cultural, muito você, o Barrinhos também, né, que faleceu, né, então, pessoas que fazem parte da história, da cultura aqui em Sergipe, que tem um conhecimento realmente muito grande na área cultural. Eu falei até isso para você um dia desse. Teve o Barrinhos, como falei, que faleceu, né, tem aqui o Valadão, o Hilton Lopes também, foi uma grande também descansou. Referência, né, que já descansou. Eu gostava muito também, inclusive, trabalhamos lá na TV Cidade, à época eu tinha um programa de esporte, e o Araripe Coutinho tinha o programa dele, né, também de cultura. Na área cultural, né, era um exímio poeta também, né, uma pessoa, né, que sabia lidar muito bem com esse lado cultural. E eu sempre admirei muito, Valadão. Eu cresci numa família que me ensinou muito a amar a cultura. Meu pai, ele eu chamo de poeta desconhecido, né? Ele sempre... O nome de seu pai? Roberto Rezende Machado. Roberto Rezende? Trabalhou na Denso? Não, ele é primo daquele Roberto Rezende, da Clara, que foi desembargadora. Né? Certo. E meu pai sempre gostou muito da poesia, né? Sempre escreveu poesias, gostou da boemia, cantava muito na noite. Então eu cresci em casa lendo os grandes
poetas, né, ouvindo e vendo músicas, ouvindo músicas clássicas e assistindo a filmes também com grandes clássicos, né? Então a cultura, ela sempre fez parte da minha história e eu gosto muito. Eu confesso que eu não sou um exímio conhecedor da cultura, mas valorizo bastante as minhas raízes, né? As raízes do meu estado, que é Sergipe, da minha capital, que é Aracaju. Sempre digo que Sergipe é um dos estados do Brasil que mais possuem artistas e pessoas abalizadas nessa área, né? Grandes artistas, grandes profissionais da cultura, e Sergipe é muito rico culturalmente e eu me sinto assim sempre muito lisonjeado com isso, né? Você vai ali em Laranjeiras, tem um povoado Muçuca, ali é uma raiz que nós jamais podemos esquecer, né? Ali naquele local existem artistas de grande valia aqui no nosso estado, de bisavô para avô, para pai, ou seja, é um estado muito rico culturalmente. Eu, na época que eu me formei, o meu projeto de formatura foi teatro de rua em Sergipe, né? Então, nós fizemos uma matéria com o grupo Emboaça, né? Mais 2 grupos de teatro de rua que na época existiam aqui em Sergipe, e fizemos várias entrevistas à época para fazer esse projeto do grupo Emboaça, Lindolfo Amaral. Lindolfo, que tem uma história na cultura aqui excepcional. O próprio programa que eu apresento hoje, o Arquivo Aracaju, lá na TV Câmara, né, nós entrevistamos o ano passado a professora Aglaé Fontes, né? Eu sempre gosto de dizer, usando uma metáfora, que ela é uma fonte de cultura. A professora Aglaé apresentou novelas na Rádio Cultura, naquela época em que as novelas eram transmitidas pela rádio, né? Radionovelas, né? Então, são pessoas aqui do nosso estado que têm realmente referências inexoravelmente importantes em termos culturais, e é um estado muito rico, e por isso eu gosto muito da cultura também, apesar de não ser, como falei, o exímio conhecedor como Valadão da cultura. Não, Anderson, seja por me perdoe uma parte. Ninguém pode dizer que conhece a cultura. Ninguém. É uma coisa muito vasta, né? Vasta, entendeu? Então você tem alguns núcleos. Por exemplo, a Aglaé, ela tem um nicho de cultura muito bom como historiadora. Muito, tá? Então ela é uma pessoa. Quando você parte para o folclore, vamos dar um destaque muito bom a Irineu Fontes. Excepcional. Tá? Como músico, folclorista. E você vai ter centenas de pessoas que gostam da cultura. E eu estudo cultura diariamente. Eu não sei tudo. Não sei. Você dizer, você tem quantos anos? Eu faço televisão há 50 anos. Tá? E eu não sei tudo, eu não conheço todos os folclores, eu não conheço todos os nichos de teatro, eu não conheço as manifestações raízes. Eu tenho um conhecimento subliminar, superficial, mas eu não vou dizer que eu entendo de tudo. Mas entende de muita coisa. Algumas coisas a gente vai. E isso me acredita a fazer o É Coisa Nossa lá na TV Câmara, mas de uma forma ainda muito vaga. Um cara, para dizer que é bom de cultura, ele deveria ter um conhecimento profundo de artes plásticas. Eu não tenho. Eu não tenho um conhecimento musical à altura. Não tenho. Eu sei o que é bom, eu tenho ouvido, mas eu não entendo. Tá certo? Então você vai encontrar pessoas que falam que não sabem. O que eu vejo é muita pedrada de pessoas se colocando como intelectuais. Eu acho que a gente tem que descer um pouco.
a coisa, entendeu? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. A gente tem pessoas que bastam ter, é como eu sempre digo, porque eu sou fã de Irineu Fontes. Porque Irineu tem um conhecimento musical melhor do que o meu. Ele não conhece tanto artistas populares quanto eu, mas Irineu tem uma coisa que eu gosto muito. Ele é honesto. Ele é digno. Então tem muita gente que se aproveita da cultura, Sim. entra na cultura. A Maria Angélica está dizendo que está sem som. Deixa eu ver aqui, Maria Angélica. Deixa eu ver se está sem som. Então tem muita gente que se aproveita. Não, está aqui, olha. É o seu aparelho. É o seu aparelho, Angélica. Né? Então você veja bem, a gente tenta fazer o melhor. Mas é um trabalho tão digno. Por exemplo, eu sou uma anta. Se você pegar um jogo de futebol, eu sou torcedor do Confiança. Eu sou torcedor do Flamengo. Tá? Eu não sou um crítico de carnaval, eu sou um brincante. Eu sou um folião. Brincante nas quadrilhas, no folclore. E eu gosto da folia. E você vai encontrar pessoas que se rotulam como intelectuais da cultura, que parece que são mal amados. Não dá um sorriso para ninguém. Gente, não se organiza povo. O povo a gente educa. E a gente só vai educar o povo pelo amor. Mas voltemos a Anderson Machado. Anderson, você se forma em que ano? Eu me formei em 1997 na Universidade de Tiradentes, né? Comecei a estagiar em 1996, porque naquela época tinha que ter o estágio. O sindicato não permitia que nós estagiássemos como hoje. A partir do terceiro período, quarto, você já pode estagiar. Naquela época só podia no penúltimo período. E era obrigatório. Foi por isso que eu fui estagiar, só faltando um ano para poder me formar. E foi no Diário de Aracaju, de Cabo Zé. Ficava ali no Distrito Industrial. Começou bem! Comecei lá. Começou bem! Sabe quem era meu diretor de jornalismo? Tony Alcântara. Grande Tony. Começou bem! Mas vamos que vamos. Então, e aí foi meu primeiro... E daí você teve no jornal, já não era mais a Tribuna de Aracaju. Já era Diário de Aracaju. Já era um diário que aconteceu. Não vamos remexer, porque tá morto, deixa enterrado. Ficava ali no Distrito Industrial. Sim, e do diário você foi para onde? Vamos fazer uma retrospectiva por onde você Aí foi. em 97, daí eu me formei, né, lá pela Universidade de Tiradentes, numa turma, à época, Valadão, até muito legal, né? A Suzane Vidal, a Sayonara Ígia, Marcos Borges, Fábio Carneiro, hoje em dia é diretor de programação da TV Sergipe, a própria Valquíria Miron, só terminou um período depois por conta de uma matéria que ela teve um probleminha, Elton Coelho, ou seja, nós tivemos uma turma que, graças a Deus, conseguiu dar... Tem grandes profissionais. Tem bons profissionais. Depois, Valadão, em 98, eu fui para a TV Sergipe. Lá na TV Sergipe... Você fez o que na TV Sergipe? Eu fui estágio ainda, mesmo depois de formado, né? E aí eu trabalhei no jornalismo, eu saía ou com o Ivaldo José, acompanhando, ou então com a Carla Suzane. Eram os dois repórteres que eu... Dois mestres. Dois mestres, e eu sempre digo e falo para ela abertamente, para as pessoas. Eu aprendi a fazer um off. O off é um texto que você faz para a televisão com... A imagem é uma coisa e... O texto você cobre a imagem com o áudio. Com o áudio, E aí foi a Carla Suzane, ela foi uma das grandes responsáveis na época. Também uma outra mestra. Ela me deu dicas assim excepcionais, e tinha muita paciência. Eu lembro que nós saímos fazer a matéria e ela acabava o off dela, escrevia o meu também, fazia a minha passagem, ela olhava a passagem
olha, tem que melhorar nisso aqui, na postura, na dicção, na expressão facial, o off, olha, tem que ser um off mais curto, tem que ser mais sucinto. E aí eu fui, né, aos poucos também galgando o meu espaço. Depois eu fui para WG Produções. Eu trabalhei à época com Wilson Góes Salarino. Eu fui acompanhar o governo de Albano Franco, que era todo governador, ele tem um repórter. Andrezinho, olha quem tá aqui, olha. É verdade, lá da WG. E realmente, geralmente o governo contrata uma agência, né? Então tem um repórter da TV, o cinegrafista. O cinegrafista era o Arizinho, que está no governo de Fábio Mitidieri. E aí nós acompanhávamos o ex-governador Albano Franco nas matérias, né? Ele sempre pedia, olha, hoje eu vou precisar do repórter, da equipe também de texto, né? Do fotógrafo, e aí nós viajávamos todo o interior aqui do estado, inclusive quando morreu o Tonho, que era o motorista do Albano Franco à época, foi numa viagem que nós estávamos voltando de Canindé, né? Paramos em Glória para almoçar e depois íamos seguir aqui para Aracaju. O Tonho não se sentiu bem, teve que parar o carro, era o motorista de Albano e o homem de confiança dele à época, Dr. Albano Franco, e aí ele foi trazido às pressas para um hospital aqui em Aracaju, São Lucas, e infelizmente terminou falecendo. Nesse íntere, ali de 98 a 2000 antes, eu tive fora do Brasil. Eu estudava inglês no IASD e aí eu consegui um desconto muito grande e, por incrível que pareça, naquela época, aquele dinheiro que eu ganhei no estágio do jornal Diário de Aracaju foi aquele dinheiro que eu levei para passar os 3 meses que eu fiquei fora aqui do país. E aí eu tive a oportunidade de ir à Inglaterra. Eu sempre me move. Sempre, né? Andrezinho tá dizendo aí, esse é o cara. Esse é o cara, Tive a oportunidade de ir à Inglaterra, né? Conheci outros países, passei praticamente 3 meses, voltei com um inglês mais ou menos. Eu já era aqui, ia para um nível avançado no inglês, e voltei mais ou menos, mas a dificuldade para emprego continuava grande, né? Mas aí depois eu fui para a TV Aperipê. Lá na TV Aperipê eu trabalhei algumas vezes, inclusive nos conhecemos lá à época, ali mais ou menos em 2000, 2001. 2003, 2006. Antes disso, eu já estava na TV Cidade. Em 2000 eu voltei para a TV Sergipe. E aí eu fiquei no esporte, no Globo Esporte. Depois eu saí da TV Sergipe, aí fui para a TV Cidade. E ali o Barroso Guimarães, que é um jornalista que também é meu amigo, me deu muitas oportunidades. Na TV Cidade eu comecei a apresentar o programa junto com ele. Nós não tínhamos o chamado telepronto, né, para que todos possam entender. No jornalismo, ali quando o apresentador está ali em frente às câmeras, na bancada, ele está lendo, né? Tem um telepronto. E lá nós não tínhamos, era tudo improvisado. E aí eu comecei a apresentar com o Barroso e fui ganhando cancha e fazia reportagens também na rua. E depois o Barroso teve que se afastar por outros motivos. Eu assumi o programa sozinho e apresentava o programa e começava o programa, alô, você, vítima do esporte, muito boa tarde, aí dava as manchetes, era tudo decorado, era tudo improvisado, não tinha um telepronto, não tinha nada. Aí entrevistei, na época, o Washington Coração Valente. Hoje, na época, ele jogava de futebol turco, o pai dele morava aqui, ele vinha de férias, estava para ser convocado para a Copa de 2002, né, e terminou não sendo depois. E aí eu tive a oportunidade de entrevistar muita gente legal e de aprender bastante, né? Qual foi o maior mico que você pagou no futebol? Eu posso falar daqui a pouco? Pode. Eu vou falar. Aí depois aí durante esse período na TV Cidade, eu fui convidado lá para o Josailton Lima para ir para o Sinforme.
ali para assumir o caderno Líder, que era o caderno de esporte. George Washington era o editor, ele ia ter que deixar o caderno, e aí o George fez a indicação, disse, olha, tem aí um rapaz, Anderson Machado, que gosta muito de esporte e tal. Eu fui lá, conversei com o Josailton, né, e aí eu assumi esse caderno a editoria desse caderno de esporte, do Líder, do Sinforme. Um tempo depois eu tive que assumir veículos também, eu fiquei na editoria de 2 cadernos. Eu era editor do Líder e também editor do caderno de veículos, que Vitor Amaral, que infelizmente já faleceu também, jornalista, foi da TV Atalaia, né? Foi também do Sinforme muito tempo. E Vitor saiu do Sinforme, e aí Josailton me chamou um dia e disse, olha, Bonfim era o dono do Sinforme, quer falar com você, Anderson. E aí eu subi, cheguei lá na sala, e aí seu Bonfim, garoto, ô seu Bonfim, bem, olha, eu vou precisar que você assuma também o caderno de veículos agora. Seu Bonfim, rapaz, esse caderno Líder, ele é pesadinho. Eu saio aqui dia de domingo, às vezes meia-noite, 1h da manhã, terminando a diagramação junto lá com o diagramador, né? Não, eu vou precisar de você e tal, enfim. Aí eu tive que assumir os 2 cadernos à época, os veículos e também o caderno Líder, né? Depois passei por assessorias de comunicação também, passei pela TV Aperipê 3 vezes, passei pela Rádio Aperipê, tinha um programa Gol de Placa, que eu apresentava ali das 11 ao meio-dia, era comigo, o Sidraque Marinho e também o Antônio Costa, que era um setorista do Confiança. Lá na TV Cidade, depois que o Barroso saiu, eu fiquei sozinho, veio o Sidraque Marinho também, ficou comigo lá na bancada, era o comentarista. E aí fui também para o Gol de Placa na Aperipê em 2006. Indira Amaral era a diretora, superintendente, né, alguma coisa nesse sentido, da Rádio Aperipê. Não, ela era superintendente do Sistema Aperipê. Aí apresentei lá o Gol de Placa e nisso eu fui convidado em 2008 para assumir a assessoria de imprensa da Associação Desportiva Confiança. E aí eu fui para o Confiança, fiquei lá de 2008 a 2012 e depois do Confiança eu fui ser assessor de imprensa do governador hoje, Fábio Mitidieri, na antiga SEMEL, que era a Secretaria de Esporte e Lazer do município. Foi a primeira secretaria aqui à época, né? Fábio Mitidieri era o assessor, depois Fábio foi ser vereador, né? Saiu para ser vereador. E aí eu apresentava o Hora do Dragão na Rádio Atalaia, que era um programa para a Associação Desportiva Confiança, também a convite do Fábio Mitidieri. Era um programa que já tinha sido, à época, há muito tempo atrás, esse programa ele foi criado, eu acho que Raimundo Macedo foi o primeiro apresentador, e depois veio o pai, que apresenta o Clube do Bolinha na Aperipê, meu amigo radialista também. O pai dele morreu, era o coronel Tadeu Cruz, que apresentava também o Hora do Dragão. E aí, para retornar com esse programa Hora do Dragão, Fábio Mitidieri me convidou. Aí eu saía do Confiança já direto para a Rádio Atalaia, que era AM na época, para poder apresentar o programa Hora do Dragão. Depois fiquei na Rádio Cultura uns 10 anos, também na parte esportiva. Lá na Aperipê, na TV, eu trabalhei muito com o jornalismo e também o jornalismo esportivo, ali no programa Bola e Jogo, com o Barbosinha na época, né? Ainda peguei Haroldo Lessa vivo, tive o privilégio de trabalhar com Haroldo Lessa também lá no programa Bola e Jogo. E aí depois fui seguindo assessorias. Experiência na área de comunicação você tem. Graças a Deus. Registrar aqui André Eletricista, Humberto Eng, foi o nosso entrevistado de ontem, mas só teve 5 minutos de entrevista, que caiu, já está confirmado para o dia 15. Mas com toda essa experiência, qual foi o maior amigo? Eu gosto dessas pegadinhas. O maior amigo? Olha, foram alguns já.
Sim, o maior que você teve. O maior mico que eu já tive. Eu sinceramente, assim, teve um jogo no Batistão uma vez, eu estava pela Rádio Cultura, e aí eu tinha a escalação do time, era o Itabaiana que estava jogando, e no segundo tempo teve uma substituição, né? E o narrador perguntou lá, Anderson, vai entrar gente do Itabaiana, quem sai? Eu digo, vai entrar Zezinho e sair Joãozinho, só que o Zezinho nem no banco de reservas estava escalado, né? E como é que você tirou isso? Eu perguntei a um outro colega, que inclusive era de uma rádio de Itabaiana, e ele me deu o nome do tal do Zezinho, que não estava nem no banco de reservas, né? E isso ficou, ele chamando o nome, o narrador chamando o nome do Zezinho até terminar o jogo. Quando terminou o jogo, eu fui certificar com outro colega lá de Itabaiana, ele olhou e pior disse... se tivesse um gol. Aí ele falou, Anderson, esse cara não tá não, nem no banco de reservas ele tá hoje aí. Caramba, é mesmo? É. E aí ficou por isso mesmo, e nós vimos na hora, e pronto. E são coisas, né, que são barrigadas, como nós chamamos no jornalismo, né, que acontece. Eu adoro essas barrigadas. Que acontece, e aí nós rimos, né, e tal, e pronto, e vida que Você segue. conhece uma história de... Ele não era um profissional de comunicação. Ele era um cara, era irmão de Zé Peixe, irmão de Rita Peixe. Conheci muito Zé Peixe. Ele vivia nas redações e o nome dele era Tom Ronron. Tom Ronron, porque ele era Funier. Esse nome não é estranho. Tom Ronron era Funier. E aí, aquela coisa de não pagar repórteres, quase todas as rádios, e isso não é coisa da agora, tá? É coisa antiga. E aí Silva Lima foi fazer uma narração de um Sergipe Confiança. Formativo Cinzano, hein? Formativo Cinzano. Então aí o que aconteceu? O Sergipe estava caindo pelas tabelas. Esperava-se que o Confiança ganhasse de 10-0. Aí atrás do gol do Confiança tinha que ter um repórter. Mas Silva Lima não pagava. Entendeu? E aí encarregou a Tom Ronron de ficar atrás do gol. Essas coisas do destino, o Sergipe vai lá e o cara faz um gol de placa. Aí Silva Lima, gol! E aí Tom Ronron, Silva, gol da porra! E esse gol da porra foi na época da censura. Nossa, tirou a rádio do ar, entendeu? E aí, senhor, gol da porra, Silva. Quer dizer, essas histórias de rádio, a gente mantém elas, é o que alimenta a nossa alegria. É verdade. Eu dei muita barrigada. Eu já dei também. Muita. Mas voltemos ao seu atual momento. Você entra na TV Câmara, que você hoje faz a rádio. Eu faço o esporte na Rádio Jornal, né? A parte esportiva, nas transmissões esportivas, né? De futebol. Eu saí da Rádio Cultura à época, a convite de Wilson Tavares, quase 10 anos de Rádio Cultura na equipe Cooperados de Esportes, a convite de Wilson Tavares para ir para a Rádio Jornal. E fiquei agora quase 9 anos na Rádio Liberdade. Rádio Liberdade FM, era AM, né? Depois migrou para FM, afiliada a Bandeirantes, né, de São Paulo. Fiquei quase 9 anos, foi quando agora em janeiro, após aí 72 anos, né, de Rádio Liberdade, onde já passaram grandes profissionais aqui do estado de Sergipe. Eu tive na Liberdade AM. Infelizmente, fez um programa no Precaju. A rádio, né, não está no ar, né? E eu não sei nem como está esse imbróglio. A rádio... A empresa era a mesma empresa do lixo de Aracaju. Da Torre. Da Torre. E aí a empresa perdeu
a concorrência, tem uma peleja judicial entre os donos que estão brigando. O fato é E isso que atrapalhou muito. a rádio está fora do ar. Fora do ar. E antes era 930M. Quando eu entrei na rádio em 2016, era 930M. Depois que migrou para FM. Aí trabalhei na Jovem Pan um bom tempo também, com Rosalvo Nogueira, que já havia trabalhado com ele Rosalvo Nogueira e Paulo Souza, na TV Sergipe. Depois Rosalvo me levou para a Jovem Pan. Já tinha trabalhado também com o André Barros, que faleceu recentemente, na TV Sergipe, na PRP, e ainda trabalhei um pouco com ele lá na Jovem Pan também. Depois fui para Liberdade, onde passei 9 anos no jornalismo. Nós fazíamos lá o jornalismo e tínhamos também 10 minutinhos finais do programa para falarmos sobre o esporte no geral. Esporte amador. Era o famoso bate-bola, futebol, a resenha esportiva. Trazíamos entrevistas, notícias. Na Rádio Jornal, como é que você está lá hoje? A Rádio Jornal, nós temos uma cota. Hoje as rádios, elas terceirizam praticamente o esporte. Essa terceirização não é uma coisa nova. Né? Existia sempre as rádios, nunca arcavam com a responsabilidade do profissional do esporte. Nós tivemos Daniel de Itabaiana, Daniel de quê? Que tinha as maletas. Eu lembro, não lembro sobre Daniel de alguma coisa de Itabaiana, que teve na Jornal, teve na Rádio Jornal, teve na Rádio Liberdade. Nós tivemos a equipe de Carlos Magalhães, que também é uma espécie assim de sublocação de serviço. Hoje em dia, antigamente cada líder desse tinha suas maletas, porque era transmitido por linha LT, que eram linhas telefônicas que você tinha que mandar, conseguir. Era uma loucura. E na época da fita de rolo, você gravar aquilo ali era um trabalho danado para poder... E muitas vezes tiveram coisas que foram gravadas. Mas continuemos. Nós tivemos a Copa. E você sabe que eu não quero, se você sabe da história, eu estou esperando ele aqui para perguntar se é verdade. Que nós tivemos um locutor sergipano que fez a transmissão de uma das Copas dentro de um quarto do Hotel Palace. Todo mundo achava que ele estava fora do país, mas ele assistia pela televisão e narrava. Se for a pessoa que... Eu já conversei com essa pessoa. Ela disse que não é verdade. Não exatamente sobre o Hotel Palace, mas eu perguntei em algumas Copas se essa pessoa realmente estava lá, inclusive em 70, quando o Brasil foi tricampeão mundial de futebol, Estádio Azteca, no México. Essa pessoa disse que estava lá, sim. Tem muita piada, mas o fato é que as equipes de futebol, geralmente, os profissionais não têm um reconhecimento. E se for o seu caso, não vamos... Depende, Valadão. Por exemplo, eu sempre converso com o pessoal de outras rádios que vem aqui, De outros estados. Arapiraca, por exemplo. Alagoas, nosso estado vizinho aqui. Arapiraca hoje tem equipes esportivas altamente estruturadas para os profissionais do esporte. Eles ganham para isso. Ganham o piso salarial da rádio. Isso. Tem o carro, tem toda a estrutura. Agora mesmo o Santa Cruz jogou aqui esse final de semana contra o Sergipe. Pessoal da Jornal de Recife, da CNN também. Então, em alguns locais, isso é mais organizado, profissional é mais esporte. Valorizado do esporte. Em Sergipe, eu tenho conversado com colegas. A situação está difícil. E a situação do profissional de comunicação. Muito difícil. Até o profissional locutor mesmo de rádio. É verdade. Tá certo? O piso do radialista
do jornalista esse ano. R$ 2.500. Aumentou. Teve aumento de R$ 100, um pouco menos. R$ 100? Não, É. chegou a ser isso tudo não. Menos um pouco. Chegou a ser isso tudo não. Quer dizer, o próprio profissional de R$ comunicação... 2.400 e pouco, R$ 2.500. Quer dizer, um cara que passa um tempo na faculdade, tem uma estrutura, tem o amor pelo esporte, mas quando chega na hora da remuneração, o cara não está regulamentado. Na minha época, Valadão, o curso eram 5 anos. Na minha época. Hoje, isso a nível superior. Hoje é curso de jornalismo, nível superior. Hoje são 4 anos. Na minha época eram 10 períodos. Hoje são 4. Mesmo assim, 4 anos na universidade não é brincadeira. Imagine 5, 6 anos. E aí o cara não é reconhecido. Aí você vai dizer como funciona. Você sabe que eu não sou formado. Né? Sim. Eu adquiri o direito, eu comecei a trabalhar há certos anos. E aí eu tive primeiro registro provisionado, depois eu fui profissionalizado, né? Foi uma etapa que sai de uma para outra. Como radialista eu fiz 2 cursos, o primeiro bugou, porque o presidente do sindicato me parece que desviou o dinheiro, não encontraram a taxa que eu paguei no Banese, eu tinha o recibo que paguei a inscrição no Banese, eu fiz todas as aulas, eu consegui o coquetel, recebi o diploma da mão de Zé Eugênio de Jesus. Conheci bem, Zé Eugênio. Aí, resultado, disseram, não, o curso que você fez, você não pagou. Eu tinha o recibo. O dinheiro sumiu. O gato comeu. Mas e ninguém viu. Ninguém viu, ficou por isso mesmo. Tem aquela música, o gato comeu e ninguém viu, né? Quando eu saio de jornal também é a mesma coisa. Jornal, a maior parte do pessoal de jornal sobrevivia de vender publicidade. O jornalista de jornal hoje, para ter o seu piso reconhecido, a maioria dos comunicadores estão no mesmo barco que eu estou. Acredite, eu me aposentei por idade com 65 anos. A minha remuneração, eu só tinha 18 anos que pudesse comprovar de remuneração. Olha que eu trabalho esse tempo todo, mas só tinha contribuição no INSS 18 anos. Eu fiquei com uma pensão de R$ 2.000 e poucos. Eu sobrevivo porque eu tenho um cargo comissionado. Aparece muita oportunidade de rádio para que eu vá vender a publicidade. Aí o que acontece? Você fala, não, você tem uma cota. Aí você tem que pegar uma cota, é 2 trabalhos, viu? Você tem a cota, você vai vender o patrocínio. Isso mesmo. Para você poder trabalhar, você vende para você trabalhar. Então eu acho que o comunicador em Sergipe, quer seja radialista, quer seja jornalista, em seus departamentos, isso não acontece hoje nas TVs. As TVs são mais organizadas. Sim. Atalaia, em Sergipe... Na Liberdade, por exemplo, como eu era no jornalismo, eu tinha carteira assinada, tudo, né? Mas também ganhava muito pouco. Não era... Então, só para fazer essa observação, na Liberdade. Na jornal já é realmente por conta. Mas né? Hoje não Tá existe. difícil. Tá difícil para todo mundo. Muito difícil. As pessoas não sabem o quanto um comunicador, quanto um profissional de comunicação sofre para poder trabalhar. Gente, eu venho de um tempo que o gerente do banco era obrigado, pela direção do banco, a não emprestar dinheiro a comunicadores, políticos e padres. Você sabia disso? Não sabia. Mas sabe por quê? Porque você veja bem, um banco se emprestasse dinheiro para um padre, o padre não pagava e no outro dia estava falando mal do banco na missa. O político, se perder, não paga porque não tem. E o jornalista? E se ganhar, não paga
porque ganhou. E o jornalista Que ganhava pouco mesmo. ganha pouco e aí, resultado, não paga, ainda vai falar mal do banco. Você no passado, no comércio, você não conseguia comprar uma geladeira, nem um fogão nas lojas, bastava ser comunicador. Era a classe mais esculhambada que tinha. Não que o pessoal não pagasse as suas obrigações. Era porque sempre foi mal remunerado. Quando, a coisa, de vez em quando eu vejo um cara dizer, não rapaz, eu estou morando num condomínio tal, eu vejo um comunicador com um carro importado, eu digo, ai. Fernando Cabral diz que quando acontece isso tem gato da tumba, está recebendo um PF, tem um jabazinho. Eu não posso dizer isso, quem diz isso é o presidente, o ex-presidente do sindicato Fernando Cabral. Mas pelo que eu sinto do mercado, as nossas dificuldades, a gente trabalha para trabalhar. Tem que ter. Paga para trabalhar. Tem que ter 2, 3 empregos mesmo, para poder. Olha, Valadão, você vê. Nós temos 8 minutos. E com vasta experiência. Eu trabalhei na TV Canção Nova também, viu? Inclusive fazia matérias para a rede, para a Cachoeira Paulista. E o diretor também, o diretor era Rosalvo Nogueira. Mas eu vou te dizer o seguinte, a rede da Canção Nova, a cabeça de rede é Sergipe. Eu sei disso. Não é lá. Eu sei. A geradora É aqui. é aqui. Tudo começou aqui. Padre Jonas Abib. Eles tiveram que comprar Maria aquele do jornal Carmo, para poder ter a cabeça de rede, e lá é só uma afiliada. É isso Mas nós mesmo. temos aqui 8 minutos. E tive um acidente gravíssimo de carro. Eu Trabalhando pela gostaria que Canção você Nova. falasse de suas atividades na TV Câmara. Quando é que você chega na TV Câmara? Faz mais ou menos agora uns 3 anos, Valadão. Mais ou menos por aí. E você chegou lá para fazer o quê? Reportagem de rua e os textos também jornalísticos, né, quando necessários para a agência. Como eu sempre fiz matérias televisivas e também escritas, então isso eles perguntaram se havia alguma dificuldade, eu disse que não. Mas eu lhe confesso, e todos sabem disso, eu gosto de TV, de reportagem, de apresentação. Eu não gosto muito da produção e não gosto muito do texto escrito, né? Então eu cheguei para fazer isso, para fazer reportagem, fazer matéria escrita para a agência, e hoje eu faço, quando precisa para a agência, é muito raro, uma vez ou outra, o texto escrito, faço reportagens, faço o programa Arquivo Aracaju, que é um programa que está há um ano. Que você me entrevistou. A pergunta é: como foi me entrevistar? Foi excelente. Alguém que tem uma vasta experiência, né, no meio televisivo e tem muita história. Eu sempre digo o seguinte, Valadão, tem entrevistados que ficam muito nervosos às vezes. Eu digo, olha, é como se estivesse batendo um papo na mesa de um bar. É isso. Bem descontraído. Então, eu sempre gosto de conversar com pessoas que têm história. Você tem história. Eu gosto de conversar com as pessoas mais idosas, porque tem muita história boa para contar. A gente aprende muito, né? Eu sempre digo que a vida é uma eterna aprendiz. Todos os dias você aprende alguma coisa. E também, lá na TV Câmara, eu faço ao vivo a abertura das sessões solenes, né, entregas de títulos e também das audiências públicas. Tudo é transmitido ao vivo pelo canal da TV Câmara 5.3, também pelo YouTube, e antes tem a reportagem ao vivo, eu faço isso também, e a matéria escrita depois. E a matéria televisiva com off, né, fazer a gravação. Registrando a presença de Igor do Sérgio Folia e o médico Daniel Dávila. Abraço. O homem das vozes, né? Bom, você faz hoje o programa, agora me fala, como é o convívio? Porque é uma casa plural. Sim. São 26 vereadores, 26 cabeças diferentes, de nichos políticos diferentes. Como é você ter que conviver? Porque é difícil, você deve fazer malabarismo para não desagradar nenhum dos 26. Adão, eu vou ser muito sincero com você. Eu tenho
uma relação muito cordial com todos eles. Até mesmo pela minha maneira de ser, né? Quem me conhece sabe, primeiro, eu sou muito profissional, tudo que eu faço é com muito profissionalismo. Eu me cobro bastante. Sou uma pessoa, você já me conhece há algum tempo, muito tranquila, né, que procuro me dar bem com todo mundo. Sempre digo, quem não trabalha comigo não vai conseguir trabalhar com ninguém, né, que eu tenho muita flexibilidade, eu sou do diálogo, eu sou da cordialidade, então, graças a Deus, eu me dou bem com todos eles, todos os parlamentares, sejam parlamentares da situação, da oposição. Já entrevistei no Arquivo Aracaju tanto vereadores da situação como da oposição, sempre batendo um papo muito tranquilo. Não gosto de sensacionalismo, nunca gostei, quem me conhece sabe disso, tanto no rádio como na TV, como no jornal impresso, online. E eu sou essa pessoa humilde, muito tranquila e que procuro sempre me dar bem com todos, né? Óbvio que não sou de ferro, às vezes eu posso... Tá, vamos complicar um pouquinho, nós estamos com 19 horas e 58 minutos, falamos de 26 vereadores, 26 patrões. Agora vamos falar dos assessores, que em sua maioria são comunicadores, como nós somos. Sim. Tá? Alguém já tentou fazer uma censura ideológica com você? Do fundo da minha alma, não. Não. Sempre fico bem à vontade nas minhas reportagens. Às vezes uma sugestão, e como eu disse, sou muito diálogo, né? Às vezes converso com o assessor antes, tem alguma coisa interessante que eu possa abordar, além da pauta aqui, e sempre recebo esse feedback de forma muito tranquila dos assessores também. Do fundo da minha alma, não, Valadão. E nem aceito também. Eu não passo por isso porque eu não faço política. Eu acho que eu só entrevistei 1 ou 2 vereadores. Eu estou há 9 anos na TV Câmara. Coisa nossa, olha. É coisa nossa, tem 9 anos. Eu dou lá um suporte a Valadão, viu? Fico lá, um cara que me ajuda. converso lá com os entrevistados, marco o tempo. Gosto muito do programa, né? Tem artistas excepcionais, né, que precisam de oportunidades, pessoal. Só isso. E lá eles têm. Verdade. Então você veja bem, eu estou fazendo, eu acho que quase 15 anos de Câmara de Vereadores, na condição de comissionado. Sobrevivo porque preciso desse salário, tá? E eu estou completando em... Qual é o dia do jornalista? 7 de abril? 7 de abril. Então, dia 7 de abril de 2026, eu completo 10 anos de TV Câmara. E eu vou te dizer uma coisa, hoje eu passei um texto para a Dai, que eu acho que eu não passei para você. Eu recebo feedback, porque o telefone fica lá, muita gente me liga, entendeu? Eu recebo comentários sobre as nossas produções. E o que eu tenho que dizer é o seguinte, eu não tenho dúvida da audiência da TV Câmara. Não tenho dúvida. As pessoas podem dizer, é um canal fechado? Não. É um canal legislativo, e aberto, institucional. E aberto. O que quer dizer? Foi um canal de televisão, braço da TV Senado, com o intuito de divulgar o poder legislativo municipal. Começou como um canal fechado, né? E hoje já é um canal aberto. 5.3. Canal aberto. Com esses 10 anos que eu estou completando, teve 3 anos e pouco como canal fechado. Mas está lá, e é um canal que tem uma postura. Nós temos uma credibilidade. Você não vai ver nunca um fake news lá. Você não vai ver alguma coisa que possa destoar da ética profissional. Até mesmo porque a gente prima por uma legalidade. As direções que eu tive até hoje, César Cabral, Xanda Brito, Elis Moura, Bruno Almeida, hoje nós temos a Daiane, tá certo?
Então você veja bem, ali é um trabalho profissional, aonde deve valer a ética profissional. Não é porque é da Câmara de Vereadores, não. A gente faz jornalismo, muita responsabilidade, mesmo com responsabilidade. Ah, mas você faz cultura. Eu tenho que ter a responsabilidade da cultura. Com certeza. Não é moeda de troca para ninguém, tá certo? E eu estou muito feliz. Eu devo encerrar a minha carreira, eu pretendo ficar 1, 2 ou 3 anos mais. Eu estou completando no ano que vem 70 anos e eu acho que eu estou tendo um final de carreira maravilhoso. A gente não sabe o que pode acontecer. Afinal, nós não somos concursados, nós somos comissionados. Mas tudo leva a crer que a nossa exoneração deverá ser por alguma coisa muito grave, que deponha contra a dignidade da Câmara de Vereadores. Tá? Tanto você como eu e outros, como André, Cleiser, todo mundo, nós temos uma postura ética e moral. E o que nós fazemos é trabalhar a comunicação. Excepcional. Eu sempre primo, né, por essa postura ética. Eu acho que a ética no jornalismo é primordial. O jornalista tem um código de ética do jornalista. E acima de tudo eu sempre prezei bastante, sempre tive muito cuidado na hora de publicar uma notícia, uma informação. Já errei, sou um ser humano, todos nós somos passíveis de erros, porém sempre tive muito cuidado. Eu às vezes prefiro ser o último a dar a informação, mas com muita segurança. Para ter a precisão da legalidade. Pois é. Lembrando que a TV Câmara Aracaju, ela tem uma censura linear livre. Às vezes tem algumas músicas que não são próprias, às vezes tem alguns comentários que não são próprios, por se tratar de censura livre. Então, a censura que possa ter, ela está atrelada à liberalidade da censura livre. O que criança não pode ouvir, a gente não pode publicar. Ô Valadão, você falou uma coisa muito interessante. Tudo tem sua época, né? Eu sou da época que eu cresci ouvindo Strauss, Bach, Beethoven. Porque eu ouvia isso em casa. Chique ele, viu? Eu ouvia, né, os grandes clássicos. Então, eu sou de uma época em que eu gosto das músicas mais antigas. Né? Década de 70, de 80. Hoje... Quantos anos? 54. Eu estou com 69 anos. Nasci em 79. Eu estou totalmente velho. Já estou apodrecendo e você está ficando velho. Pois é. Bom, pois é. 20 horas e 5 minutos, precisamente 1 hora de streamer. Opa, já? Antes que o Instagram desligue e eu perca a live, eu quero agradecer a você que está indo aí, todo mundo entrou, saiu. Eu peço que recomende, que siga o canal e volte quando eu terminar o streamer para fazer um comentário de apoio e incentivo a esse grande profissional de comunicação que é o querido Anderson Machado. Um cara elegante, com postura ética, moral, e eu acredito na radiofonia sergipana. Eu acredito na imprensa sergipana, por pessoas que têm a mesma postura que o Anderson Machado. Até amanhã, com mais uma entrevista. Eu não vou dizer, não vou dizer não, vou deixar para dar o spoiler. Não vou dar nenhum, a gente vai receber aqui, tá? Eu digo. Digo, então a gente amanhã vai estar falando sobre o samba de coco da Taiçoca de Fora. Excepcional. Samba de coco tipicamente sergipano. Vamos estar aqui com a Regiane, tá? Eu não tive tempo de ligar para ela antes, eu sempre ligo antes. Eu vou dar, viu? Às vezes tem um inconveniente, alguma coisa. Tem o de pareia também, né? Tem o de coco, tem os... mas o samba de coco da Taiçoca de Fora, ele tem mais de 100 anos. Ele está comemorando a existência de 100 anos nesse momento,
com audiovisual, com um resgate de muita coisa que a Celira, que a Celira é uma senhora de 93 anos. Olha que beleza. Teve inclusive na TV Câmara conosco. Ela não vai poder dar, porque quem vai conversar conosco, ela tem às vezes um problema de audição. Quem vai conversar conosco é a Rejane, que é neta dela. Bom, até amanhã, 19 horas. Lembrando que de segunda a sexta, 19 horas, sempre vai ter alguém para falar de cultura, falar das coisas da terra da gente, dos nossos compromissos, da nossa vida, do país do forró e Sergipe, que é meu amor. Viva Sergipe! Viva! Valeu! E aí, foi o que achou? Ótimo!